Galera, então agora a gente volta para o nosso segundo bloco para continuar na pegada do exercício e daqui a pouco a gente fazer uma parada bem mais bacana. Se liga aí, ó. Exercício 2. Ao analisar um texto dissertativo, identifique inicialmente o argumento principal, aquele que fundamenta a opinião exposta. Em seguida, identifique as consequências concorrentes do que está sendo afirmado e, por fim, a conclusão, que é a reafirmação do argumento principal. Então, era, na verdade, um desmembramento daquilo que tem no texto. Então, vamos lá, olha o texto. O mistério. O que podemos experimentar de mais belo é o mistério. Ele é a fonte de toda a arte e ciência verdadeira. Aquele que for alheio a essa emoção, aquele que não se detém a admirar as colinas, sentindo-se cheio de surpresa, esse já está, por assim dizer, morto e tem os olhos extintos. O que fez nascer a religião foi essa vivência do mistério. Embora mesclado de terror, saber que existe algo insondável, sentir a presença de algo profundamente racional e radiantemente belo, algo que compreenderemos apenas em forma muito rudimentar, é esta experiência que constitui a atitude genuinamente religiosa. Neste sentido, e unicamente neste sentido, pertenço aos homens profundamente religiosos. Albert Einstein, Como Vejo o Mundo. Então, vamos lá. Seguem alguns exemplos de erros no entendimento do texto. Então, acompanhe aqui comigo. Extrapolação. O texto fala sobre a importância de Deus e da religião e sobre o mistério da criação do universo. O texto, na verdade, afirma que todo cientista precisa ser artista e religioso para poder compreender a natureza. Redução. O texto afirma que o terror fez nascer a religião. Na verdade, o texto afirma que a nossa compreensão dos fenômenos é ainda muito elementar. Contradição. O texto afirma que quem experimenta o mistério está com os olhos fechados e não consegue compreender a natureza. Na verdade, o texto afirma que a experiência do mistério é um elemento importante para a arte, não para a ciência. Agora, feita essa brincadeira aqui, que foi só um iniciozinho para você poder trabalhar, a gente vai trabalhar agora os 10 mandamentos para análise de textos. São dicas, na verdade, que a gente vai pautar aqui uma a uma para a gente poder exaurir e entender legal, para que você possa colocar aí no teu cotidiano, no teu dia a dia, beleza? Então vamos lá. Primeira dica, importante, ler 2 vezes o texto. A primeira para tomar contato com o assunto, a segunda para observar como o texto está articulado, desenvolvido. Então, a primeira é só para ter uma noção. Na hora que você faz a segunda leitura, você vai percebendo uma ligação entre as frases, um conectivo que liga um parágrafo ao outro. Você vai percebendo principalmente os processos de coesão referencial, que são para evitar a repetição de outras palavras dentro do texto, ou seja, um elemento se ligando a um outro dentro do texto, às vezes até fora, a gente já sabe isso. Agora, também tem a coesão sequencial, que são as sequências das ideias empregadas dentro do texto, normalmente feita por preposição e por conjunção, principalmente pela conjunção, ok? Agora, 2. Observar que um parágrafo, em relação ao outro, pode indicar uma continuação, ou uma conclusão, ou ainda uma falsa oposição. Na verdade, aqui, mais uma vez, você vai continuar se ligando na questão da coesão sequencial, só que agora em relação aos parágrafos, para você saber se ali é uma mera progressão, é uma continuação, ou se ali tem uma conclusão, se ali tem uma oposição, se ali tem uma relação de causa e consequência. Você tem que prestar atenção em tudo isso. E aí a dica que eu te dou, principal, é grave as
conjunções. Coma com feijão e farofa. Grave as conjunções, tá? Agora vamos para a terceira. Sublinhar em cada parágrafo a ideia mais importante, ou seja, o tópico frasal. A gente viu aqui, na relação do argumento, ou então você vai ver isso no módulo de redação, que a gente fala da introdução, do desenvolvimento e da conclusão de um texto. Mas dentro dos parágrafos é possível também existir tudo isso. A introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Normalmente, para nossa sorte, lá no iniciozinho do parágrafo já tem a ideia central. Pode ser que não esteja ali, beleza, bacana. Pode ser que esteja no meio, pode ser que esteja lá no final, pode ser que o camarada tenha feito uma brincadeira, uma sacanagem ali no meio. Mas normalmente é no iniciozinho. Então a ideia central, principal, está logo no início. E aí você ali já mata, que é o quê? Que é o teu tópico frasal. E aí o resto daquele parágrafo vai ser o quê? Vai ser apenas o desenvolvimento e a conclusão diante daquela ideia que é a tua ideia principal. Agora, ó, quarta dica, né? Quarto mandamento. Ler com muito cuidado os enunciados das questões para entender direito a intenção do que foi pedido. E aí o 5, ele complementa o 4. Sublinhar palavras como erro, incorreto, correto, etc. E por aí vai, né? Para não se confundir no momento de responder a questão. Quando você faz um cursinho preparatório, ou então quando está na escola, é muito comum o professor, didaticamente, para chamar a sua atenção, destacar essas palavras. Então, ele coloca numa fonte diferente, ele coloca sublinhado, ele coloca em letra maiúscula, ele coloca em negrito. Alguma coisa ele vai fazer para chamar a sua atenção. Agora, na prova do concurso público, o camarada quer te derrubar. Ele quer mais é que você se estrepe. Então, ele não vai destacar. Você é que tem que ficar ligado para ver se o camarada pediu o que está errado, para ver se ele pediu o que está certo e por aí vai. Então, apareceu erro, sublinha. Apareceu incorreto, sublinha. Apareceu correto, sublinha. Apareceu adequado, sublinha. Apareceu inadequado, sublinha. Presta atenção. O camarada está pedindo aquilo que é certo ou está pedindo aquilo que é errado? Então, preste sempre bastante atenção nisso, ok? Então, vamos lá. Sexto mandamento. Escrever ao lado de cada parágrafo ou de cada estrofe a ideia mais importante contida neles. Agora, Sidney, eu preciso fazer isso na hora da prova? Se você fizer isso normalmente, toda vez que estiver estudando, na hora da prova, vai sair com toda tranquilidade, vai ser algo simples, vai ser algo natural. Agora, se você não fizer isso durante o seu período de estudo, e aí tentar fazer na hora da prova, pode ser que você enfie os pés pelas mãos. Então tem que ser uma prática rotineira. Rotina. Estudo para concurso público se define em rotina. Quanto mais eu estudo, mais eu aprendo, mais eu me aperfeiçoo. É assim que funciona, beleza? Agora, sétimo aqui. Não levar em consideração o que o autor quis dizer, mas sim o que ele disse, o que está escrito ali de fato. Ah, mas será que ele não quis falar isso? Não sei. O que está escrito? Beleza? Agora, é óbvio que você tem que ter a esperteza de saber que podem ter implícitos ali. Agora, a gente trabalha com o que está escrito primeiro, para depois entender as pegadinhas. Agora aqui 8. Se o enunciado mencionar tema ou ideia principal, deve-se examinar com atenção a introdução e ou a conclusão. Por quê? Vamos lá. Quando a gente trabalha principalmente um texto dissertativo, a gente expõe a ideia central, né, ou seja, o tema e a ideia principal, lá na introdução. E, normalmente, o que a gente faz ao chegar lá na conclusão?
a gente faz uma retomada da introdução. Então, é óbvio que ou em um local ou em outro, ou até mesmo nos dois locais, você vai encontrar o quê? A ideia principal daquele texto. Lá na introdução, dê uma olhada com calma e, para ter certeza, dá uma olhada na conclusão para ver se confirma, se corrobora aquilo que foi apresentado lá na introdução. É só para a gente ficar esperto, para já ter um direcionamento. Aonde eu vou? O que eu vou buscar? Beleza? Então, vamos lá. Agora, 9. O sistema que vai me boicotar? Espera aí, deixa eu tentar usar o outro aqui, ó. Caraca, eu tô demais nos paranauê da internet. O sistema tentou dar uma travada aqui, eu creu nele, tá vendo? Tô ficando muito esperto. Então vem aqui comigo, ó. É prática, tá vendo? Antigamente eu era uma anta em internet. Uma anta. Não adiantava, não aprendia nada. Eu também não tinha interesse. Essa é a verdade. Beleza. Sabia classificar todo tipo de oração subordinada, mas não sabia mexer na traqueira do computador. Agora eu sei, agora eu tô tranquilo. Até mesmo porque eu tenho que mexer com videoaula, né? Então tinha que aprender alguma coisinha. Então vem aqui comigo, ó. Ponto 9. Se o enunciado mencionar a argumentação, deve preocupar-se com o desenvolvimento. Então olha só, que duas dicas importantes. Se o camarada pede a ideia principal, pede o tema, ou seja, ele está trabalhando um tópico frasal. Então, ou você vai achar isso na introdução, ou vai achar na conclusão. Ou, na verdade, você vai ter a certeza de que o que foi apresentado na introdução foi trabalhado na conclusão também. E aí você mata. Opa, é a ideia central. Se o camarada mencionou lá em cima e agora veio retomar, é porque é a ideia principal. Agora, quando o camarada fala da argumentação, aí você tem que procurar no desenvolvimento. Por quê? Porque na estrutura da introdução, você tem o tópico frasal, que é a opinião a ser defendida. E para defendê-la, você tem que apresentar o quê? Argumentos. Só que você apenas apresenta os argumentos, que você vai desenvolver um pouquinho depois, já no próximo parágrafo, ou nos próximos, que são os parágrafos de desenvolvimento. Então, para cada argumento apresentado, a gente tem um parágrafo de desenvolvimento. Então, se o camarada está trabalhando o argumento, quer entender aquela argumentação, eu tenho que olhar ali para o meio do texto, eu tenho que olhar ali para os parágrafos de desenvolvimento e com certeza eu vou entender melhor aquela argumentação, ok? E para finalizar aqui, ó, ponto 10, tomar cuidado com os vocábulos relatores, os que remetem a outros vocábulos do texto, pronomes relativos, pronomes pessoais e pronomes demonstrativos, principalmente. É claro que a gente tem outras situações. A gente tem, inclusive, substantivos se remetendo a outros substantivos. A gente tem elipses e por aí vai. Mas esses três pronomes aqui, ó, o pronome relativo, o pronome pessoal, principalmente o pronome pessoal oblíquo átono e o pronome demonstrativo, é coisa certa em qualquer prova de concurso público, porque são elementos que trabalham a estrutura do texto, que trabalham a coesão referencial. Então, prato cheio para ser uma questão em sua prova, ok? Agora, o que a gente vai fazer? Agora a gente vai pegar aí, ó, alguns textos que são de concurso e que a gente vai analisar como funcionaram as questões, ok? Então vamos lá, ó. Acompanha aqui comigo. Primeiro texto que a gente vai analisar, eu escolhi uns textos bem bacanas para a gente poder trabalhar, tá? Então vamos lá. E se o Brasil ainda fosse uma monarquia? Dom Luís de Orleans e Bragança estrelaria os desfiles de 7 de setembro, data que teria muito mais pompa, já que não haveria o 15 de novembro para rivalizar como o dia mais importante da nação.
e sem a proclamação da República em 1889. O governo Getúlio, a ditadura militar e a democratização do país, as 6 constituições que tivemos em 100 anos não estariam ou seriam diferentes. Nosso rei de hoje, então, seguraria as rédeas do governo com o poder moderador, herança da Constituição de 1824, que o coloca acima dos 3 poderes. Se um partido fosse contra o que o rei queria, ele colocava a oposição no lugar, diz Eduardo Alonso, professor de História da Unesp. A capital seria Brasília, do mesmo jeito por se tratar de um plano da monarquia. Em 1823, o patriarca da independência, José Bonifácio de Andrade e Silva, apresentou o projeto de levar a capital ao centro-oeste, distante de ataques de corsários no litoral, e seria essa região que o governo teria seu maior apoio. Os produtores de soja e outros grãos seriam a base da política imperial, assim como os cafeicultores foram no século XIX. Um império nunca formulou uma política econômica, só seguiu o projeto de uma colônia que sobrevive de seu reservatório, explica Estevão Martins, professor de História da UNB. Assim, agricultura, mineração e petróleo seriam ainda mais importantes para a economia do que são hoje. Nos anos 60, para combater a ameaça comunista dos movimentos da época, o imperador Dom Pedro Henrique diminuiria o poder do parlamento. Nessa ditadura, a MPB faria barulho com letras cheias de metáforas contra o império, driblando a censura. Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Luiz Antônio Carvalho, eu estou aqui para fazer um convite muito especial para você que acabou de assistir essa nossa aula específica, aula top de linha para o concurso da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 2019. Nós aqui da Lá Concurso montamos um super curso completaço, ponto a ponto do digital. Essa aula que você assistiu é uma pequena parte da aula, ela não é completa, é uma aula demonstrativa. Essa é a intenção de demonstrar o nosso trabalho, a qualidade do nosso produto. Então convido você ao seguinte, para clicar aqui embaixo, tem um link, você vai ser direcionado diretamente para o site da LAC e ali você pode fazer sua matrícula num curso completaço. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender, ponto a ponto do digital, por apenas 10 parcelas de R$20. 80 dias de acesso, o nosso cargo é assistente administrativo, ali está técnico, um erro do nosso marketing aí. Então, 80 dias de acesso, você vai poder assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Bacana? Dá tempo, o edital não está difícil, eu conheço esse edital com uma palma da minha mão, já estudei esse edital, já tenho até um vídeo gravado com análise desse edital, então convido vocês aí a pagarem, fazendo investimento, vai ser o melhor investimento da sua vida, 10 parcelas de R$20 aqui na Lá Concursos, que você não vai se arrepender. Bacana, meus amigos? Um forte abraço e espero vocês. Tchau, tchau.